Olá, bem-vindo ao canal Top Curiosidades. Se você é um top curioso ou uma top curiosa assim como eu, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma curiosidade que acontece no mundo. Bora lá pro vídeo. No vídeo de hoje iremos ver as previsões dos Simpsons. Surpreendentemente, as previsões dos Simpsons vêm se tornando cada vez mais constantes. Certamente, começou como uma brincadeira, devido a algumas coincidências entre a animação e a vida real, mas chega a tornar-se assustador em certos momentos. Isso porque, desde a presidência do Trump até o coronavírus, eles acertaram em cheio diversos eventos. Não se sabe ao certo como os criadores dos Simpsons conseguem antecipar, mesmo que sutilmente, às vezes, tantos acontecimentos. Aliás, o que se sabe é que, seja fruto da sorte, de viagens no tempo ou de estudos com videntes, os escritores do programa colocaram em seu enredo vários fatos que ainda nem tinham ocorrido. Os Simpsons é um programa americano, que foi ao ar pela primeira vez em dezembro de 1989. O programa fez sucesso e se destacou em meio aos outros, principalmente, por causa do seu humor politicamente incorreto. Posteriormente, em 1999, a série foi nomeada como o melhor programa de TV do século XX, com mais de 30 temporadas no ar. Previsão do conflito da Rússia contra a Ucrânia. No início de 2022, iniciou um grande acontecimento geopolítico que consiste na invasão da Ucrânia pela Rússia. Além dos holofotes à gravidade do ocorrido, as pessoas se lembraram imediatamente do episódio de 1998 dos Simpsons que previu essa crise. O episódio em questão apresentava a Rússia pronta para retornar à União Soviética a qualquer sinal de tensão, o que acarretou, inclusive, a ressurreição de Lenin. O produtor da animação afirmou em seu Twitter que, embora muito triste, não foi difícil prever algo nesse sentido. Nota de R$ 200. Em 2013, o programa lançou um episódio em que Homer, que foi juiz de alguns jogos da Copa do Mundo do Brasil, teria sido subornado. Assim, na intenção de fazer o personagem tomar decisões a favor do seu time, alguns criminosos ofereceram a Homer uma maleta cheia de notas de R$ 200, que naquela época ainda não existia. Presidência de Trump. Bart viajava para o futuro e descobre que sua irmã, Lisa, estava na presidência dos Estados Unidos. A personagem estava em busca de uma forma de restabelecer a economia do país depois que Donald Trump passou pelo cargo. Na época, o ex-presidente ainda não tinha sido eleito. Em resumo, da mesma forma que o Trump foi presidente dos Estados Unidos no desenho, ele também se elegeu e administrou o país na vida real. Presidência duvidosa de Donald Trump. Em um videoclipe que a Fox lançou, o presidente negligencia totalmente o seu cargo por motivos fúteis, tal qual ocorreu na realidade, por exemplo, na forma como administrou a pandemia no país. Por fim, ele acaba levando os Estados Unidos a uma crise diplomática com a China. Contudo, para fugir do problema, ele decide propor a construção de um muro no meio do oceano, o que se assemelha também à realidade, visto que o ex-presidente realmente propôs a construção de um muro, porém, que separaria os Estados Unidos do México, em toda a fronteira. Final de Game of Thrones. Em sua 29ª temporada, os Simpsons tiveram um episódio fantasia em que eles viviam em um período medieval. O episódio até contou com a presença de Jaime Lannister. Entretanto, o que ninguém esperava era que o programa desse um pequeno spoiler do final de Game of Thrones. Na ocasião, Homer solta um dragão que começa a incendiar toda a cidade. O episódio foi ao ar 2 anos antes da gente ver Daenerys colocando fogo em King's Landing na série da HBO. Enfim, quem assistiu o final da série, sabe quão similar foi. Deportação de imigrantes. O governo de Springfield convence o povo que, para conseguir mais dinheiro, eles precisariam deportar os imigrantes ilegais da cidade. Em 2019, Donald Trump confirmou uma operação que consistia em deportar os imigrantes ilegais que viviam nos Estados Unidos. Crise da Grécia. Em 2012, um jornal na série apresentou uma matéria contando que a Grécia estava passando por uma crise financeira. Em meados de 2017 e 2018, o país realmente passou por uma grande crise. Prêmio Nobel. Em 2010, os personagens fizeram apostas sobre quem ganharia o Prêmio Nobel. Milhouse apostou em Bengt Armstrong. Obviamente, não é uma surpresa contar que, em 2016, esse fato realmente aconteceu. Realidade virtual. Em um episódio de 1995, no casamento de Lisa, Bart é visto jogando dardos e sinuca em uma realidade virtual. Essa tecnologia já existe nos dias atuais e possui diversos modelos de jogos. Entretanto, não é acessível a todos como no programa em que Bart está jogando em um bar. Lady Gaga voadora.
Em 2012, a cantora Lady Gaga se apresentou em Springfield em uma performance com direitos a voo sobre o público. Enfim, não é necessário dizer que anos depois a cantora fez uma apresentação semelhante no Super Bowl. Disney dona de tudo. A série fez uma brincadeira, em 1998, ao colocar na abertura do episódio que a dona da Fox era Walt Disney. Porém, em 2017, esse fato se mostrou real, isso porque, por 52,4 bilhões de dólares, a Disney comprou a Fox, realmente se tornando dona dela. Ouro Olímpico. Sabemos que, em 2018, os Estados Unidos levou para casa o ouro olímpico. Entretanto, a novidade, ou nem tanta novidade assim, está no fato de que, em 2010, os Simpsons mostravam exatamente esse acontecimento em seu programa. Copa do Mundo no Brasil. No mesmo episódio em que aparece a nota de R$ 200, as previsões dos Simpsons acertaram mais dois outros acontecimentos. Em primeiro lugar, o craque da seleção brasileira sofre uma lesão e fica fora do jogo. Na vida real, Neymar sofreu uma lesão na coluna e ficou fora da semifinal. A seleção brasileira é eliminada da competição pela seleção alemã. Entretanto, o programa errou o placar. Nós nunca vamos nos esquecer do resultado do jogo, mas nos Simpsons, a Alemanha ganhou de apenas 2-0, podiam ter acertado isso também. Surto de ebola. Em 1997, George, o Curioso, faz uma participação especial em um episódio do programa para falar do vírus ebola. Posteriormente, em 2013, o continente africano sofreu com um surto da doença. Florida Python Challenge. Em Springfield, existia uma tradição que consistia em levar cobras para o centro da cidade e matá-las. O dia em que isso ocorria era chamado de Vakin Day. Surpreendentemente, esse evento também se tornou real. Na Flórida, nos anos de 2013 e 2016, aconteceu o chamado Florida Python Challenge. O intuito do evento era reduzir a quantidade de piton birmanês nos Everglades. Portanto, existiram eventos, de verdade, de golpe de cobra no local. Peixe de 3 olhos. Bart encontrou Blink em um determinado episódio. Ele é um peixe de 3 olhos em que acredita-se ter recebido sua mutação por causa da usina nuclear da cidade. Pois bem, em 2011, foi descoberto que Blink era de fato real. Isso porque foi encontrado em um reservatório na Argentina um peixe de 3 olhos. Além disso, o mais interessante era que o local estava recebendo água de uma usina nuclear. FaceTime. Em um episódio, Marge e Lisa conversam uma com a outra por vídeo através do que elas chamavam de telefone com foto. Em 2010, o FaceTime foi lançado nos mostrando que era realmente conversar com alguém através de chamadas de vídeo pelo celular. Além disso, o mesmo episódio mostra alguns personagens usando relógios com funções semelhantes aos nossos atuais smartwatches. Corretor automático. Em um dos episódios, um valentão da escola deixa um recado no celular. Entretanto, o corretor acaba mudando a mensagem e deixando-a completamente diferente. Embora esse recurso só foi chegar para nós de 2007 para frente, no programa ele foi ao ar entre 1994 e 1995. Espionagem americana. Edward Joseph Snowden revelou, em 2013, um esquema de espionagem mundial feito pelos Estados Unidos. Entretanto, o fato não deveria chocar ninguém, já que em 2007, os Simpsons mostravam em seu filme a tecnologia americana conhecida como olhos e ouvidos do governo. Ataque do Tigre. Assim como a dupla de mágicos Siegfried e Roy, os Simpsons tinham os seus, Gunther e Ernest. Em 1993, Gunther acaba sendo atacado por seu tigre branco em uma apresentação. Infelizmente, esse fato também se tornou real. Em 2003, Ron foi atacado por um tigre que ele e Siegfried utilizavam durante uma apresentação. Veja também as previsões que ainda podem acontecer. Enfim, a gente já sabe que os Simpsons entendem de acertar o futuro. Apesar de ainda não terem acontecido na vida real, o programa mostra alguns eventos que podem acabar entrando para a lista de acertos. Férias em Marte. Em 2011, Homer e Marge tiram férias em Marte. Em 2016, uma empresa chamada SpaceX disse que planeja oferecer posteriormente pacotes turísticos para visitar Marte. Entretanto, eles ainda estão em busca de uma forma barata de chegar ao planeta. Mudanças climáticas. No programa, devido ao aquecimento global, eventualmente o Polo Sul tornou-se um deserto. Carros submarinos. Em um episódio de 1999, Homer compra um carro elétrico que é capaz de dirigir até mesmo embaixo da água. Aliás, já está em pesquisa a criação de drones tripulados que podem se locomover em qualquer ambiente. TV e livro holográfico.
No mesmo episódio, os Simpsons mostram Marge lendo um livro holográfico e Bart assistindo uma TV com a mesma tecnologia. Falência dos Estados Unidos. O episódio que nos contou sobre a presidência de Donald Trump pode eventualmente ter mais uma previsão: os Estados Unidos em uma grande crise econômica. Robôs trabalhadores. Mr. Barnes demite todos os seus funcionários e deixa apenas robôs trabalhando na usina nuclear. Contudo, isso acontece para reduzir os gastos da empresa e aumentar a produção, já que robôs podem trabalhar 24 horas por dia. A automatização do trabalho já acontece, entretanto, os robôs ainda não substituíram os homens em todas as funções. Caminhões que dirigem sozinhos. Homer começa a trabalhar como caminhoneiro e então descobre que os caminhões dirigem sozinho através de um aparelho. Surpreendentemente ou não, empresas como a Mercedes e a Tesla já fazem testes para que essa tecnologia se torne real. Catedral dos Beatles. Por fim, na série o quarteto mais famoso do mundo ganha um santuário na Inglaterra. Convenhamos, a gente não sabe como isso ainda não aconteceu. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comentem abaixo qual a próxima curiosidade vocês gostariam de ver. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigada. Até a próxima.